Olá, meus amigos, meus inscritos, sejam muito bem-vindos aqui comigo na minha casa. Fazer um bate-bola com vocês hoje rapidinho, tá bom? É assim, a gente já tá no ritmo já, né, de final de ano, mas aqui no Japão não tem, assim, férias prolongadas, então nós estamos meio acelerando aqui o ritmo, porque tem, né, pouquinhos dias de feriado para nós aqui, que trabalham em linha de produção. Então, tô com a aparência bem cansada, apesar de ter descansado bem esses 2 dias que eu tive de folga. E eu quero fazer esse vídeo, sabe? Quero trazer esse vídeo mediante um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, tá bom? Que praticamente é uma sequência, né? Mas que não deu pra abordar tudo num dia só o mesmo assunto. Então, vamos lá. Tem uma irmã aqui, Deus permitiu a enfermidade de Alzheimer nela, tá? E ela tem uma grande diferença de idade entre ela e o esposo, certo? E um dia, aqui na minha casa, eu recebi a visita da filha dela. Não foi bem uma visita, ela ia passando por aqui e passou aqui na minha casa um pouquinho, né? E aí ela me comentou que o cooperador oficial teve na casa dela fazer uma visita. E ela ficou muito contente, porque não era uma visita marcada. Ele foi lá para fazer alguma coisa assim, que eles moram perto, né? O cooperador de adulto mora, acho que 20 minutos do cooperador de jovens, né? E eles tinham alguma coisa material ali para fazer, alguma coisa, eu não sei falar porque ela não me disse, também não vem um caso aqui, né? Só que no fim, preparou que deu certo de fazer uma visita para a mãe dela. Hoje o estado está bem avançado, né, da enfermidade da nossa cara irmã. Mas na época não estava tanto, né? Tava no início ainda, tava começando, né? E aí, conversando aqui na minha casa, a própria filha dela me contou, tá? A própria filha dela me contou que Deus preparou essa visita assim, sem eles esperarem, né? Como a mãe não congrega mais, não estava congregando, e é muito pouco. Na época eu fazia parte da congregação, tá, gente? Então, por isso que eu tinha visita, por isso que às vezes a Irmandade passava por aqui na minha casa. Mas... E realmente a irmã, ela tava já bem difícil a situação dela, ela já não reconhecia mais ninguém, enfim, né, gente? Vamos direto ao ponto. Na visita que foi feita na casa dela, é que eu lembrei desse assunto por causa desse outro vídeo que eu fiz, né? Do pós e pré-tribulacionismo. E eu lembrei desse caso, desse assunto aqui hoje, né? Antes que eu vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer hoje, eu falava, vou deixar esse vídeo gravado, porque, gente, meu pente não tá demais ultimamente, né? Tá tipo assim, precisando dar uma folga, né? Não com os vídeos, não é isso, mas é que tá bem corrido pra mim. Mas eu lembrei desse dia que essa irmã esteve na minha casa. Então vamos lá. Foi feita uma oração com a família dela, lá na casa dela. O esposo da irmã enferma, presente, que tem uma certa diferença de idade entre um e o outro, parece ser bastante até que, né? E depois da oração, o irmão pregou para essa família, o cooperador. Eu tenho que falar para vocês que foi falado para eles. Que Deus permitiu essa enfermidade, essa cruel enfermidade, porque posteriormente essa irmã ia cair em ato de adultério. Então Deus permitiu o Alzheimer para que Deus guardasse a alma dela. A família ficou tão consolada. Eu peguei, diante do que a irmã estava me contando para mim, eu vi que ela estava tão consolada com a pregação que eu não pude falar nada, sabe? Esse cooperador pregou isso na frente do esposo da irmã, que a esposa dele
estava com Alzheimer, está com Alzheimer, porque possivelmente ela poderia cometer um ato de adultério. Gente, vocês acham que Deus é tão cruel? Não, eu não acho. A irmã, na minha opinião, a irmã já ia ter essa enfermidade. Ela já estava no histórico genético dela, com certeza. Aí fica aquele assunto do outro vídeo. Então todos que o Senhor quer guardar para não perder a coroa da vida eterna, para Deus salvar, ele tem que levar ou permitir um câncer, deixar na cadeira de roda, ou até mesmo o Alzheimer, ficar definhando em cima de uma cama sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, né? Eu sei como essa doença é triste, você que está me assistindo também sabe. Eu tenho casos na minha família, né? Que é uma doença muito triste, muito mesmo. E o irmão de ministério pregar para a família que a irmã ia cometer o ato do adultério, possivelmente ela ia pecar. Então, antes Deus veio e colocar o Alzheimer nela para ela guardar a alma dela. Então, você que está me acompanhando, é meu inscrito, ou que está vendo esse vídeo pela primeira vez, sabe? Eu não compartilho dessa opinião, tá? Eu acho sim que Deus, em muitos casos, o Senhor permite alguma coisa na nossa vida para nos poupar de alguma coisa. Mas colocar uma irmã nova, a irmã ainda é bem nova de idade, colocar essa irmã nova com Alzheimer porque ela vai cometer um ato de adultério lá na frente porque o esposo é bem mais velho que ela, e pregar assim na frente do esposo, da irmã, de toda a família, sabe? As pessoas não têm consciência quando vai abrir a boca em nome de Deus. Não tem. Sabe, é muito lamentável. É lamentável. Eu fico pensando assim, sabe? Eu tô de frente com a minha janela aqui, eu até queria abrir a cortina para deixar entrar mais claridade, mas eu não vou fazer isso agora para não cortar o vídeo. Mas eu olho assim pro além aqui, sabe, no Japão, uma terra de silêncio total, que aqui o céu é o limite para qualquer um. Você pode dormir dia e noite, como eu já falei em outros vídeos aqui, né? Uma irmã tá na cama já faz muito tempo, recebe uma visita e é pregado isso, que ela ia perder a coroa da vida eterna. Sempre a coroa da vida eterna tá em jogo. Então Deus vem colocar um Alzheimer, que a pessoa tá se definhando para ela não pecar, ela não adulterar. Bom, nós somos sujeitos a tudo aqui na face da terra, né, gente? Nós somos, sim. Nós somos. Meu pai, Deus recolheu ele, eu era adolescente. Eu já contei isso no canal. Eu me revoltei, achei por que Deus fez isso pra mim? Por quê? Porque na minha cabeça não entrava isso daí. Não entrava. Porque uma vez eu entrei na minha, como no Brasil, eu era adolescente, foi eu e minha mãe. Nós fomos até de a pé, porque meu pai fazia parte de uma salinha. A gente é de uma congregação grande, depois abriu ali uma congregação salinha, bem próximo à minha casa, e o meu pai foi colocado de porteiro, mas ficou pouco tempo, né, porque Deus recolheu ele. E durante a enfermidade dele, eu vi que meu pai estava ruim, mas eu tinha uma fé que Deus ia libertá-lo. Muito, muito, muito grande. E quando foi no final de ano, porque Deus recolheu meu pai, nessa época agora que tá chegando aqui de festas, né? E então, toda vez que o pessoal tá contente, a gente se lembra, né? Já faz muitos anos, mas a gente sempre lembra, né? Não tem como não lembrar. Quem perdeu o pai, a mãe, um filho, um irmão, é difícil, né? A gente sempre vai lembrar. A dor passa, o Senhor consola o nosso coração, mas aquela data fica marcada, não tem jeito. E aí, nós fomos buscar a palavra. Minha mãe falou assim, a gente chegou do hospital, né? Minha mãe falou assim, vamos buscar a palavra, porque o seu pai tá muito ruim, Luciene. Vamos buscar a palavra. Eu tava bem cansada nesse dia, né? Porque o hospital era muito longe da minha casa.
E aí eu ia todo dia no hospital, todo dia eu ia ver meu pai. Eu e minha mãe. Aí depois minha mãe começou a ficar um pouco em casa com os meus irmãos e eu continuei indo todos os dias. Todos os dias. Bom, nesse dia minha mãe falou assim: Luciane, vamos buscar a palavra para ver o que o senhor vai falar a respeito do seu pai. O que o senhor vai fazer com ele, porque eu não tô vendo. Minha mãe era muito nova na época, né? E eu era sendo filha mais velha. Minha mãe queria muito que o Senhor viesse ao nosso encontro e libertasse meu pai daquela enfermidade. E era uma época de assembleia, mês de abril. E na salinha, como todas as congregações do mundo, recebe na época de assembleia. Aqui não, fora do país não, né? Só no Brasil. Recebe os irmãos, né, de várias localidades do Brasil, e a salinha estava muito cheia nesse dia, e eu chorava, minha mãe chorava muito, porque a gente veio muito mal do hospital, e eu queria muito que o Senhor viesse com a palavra da libertação, e a minha mãe idem, né, queria também a mesma coisa. Nesse dia, o Senhor mandou a palavra, e falou assim: tem uma família aqui, que veio buscar a palavra, se é vida ou se é morte. O Senhor diz: é vida. Irmãos, amigos, inscritos desse canal, eu vim embora contente. Falei: mãe, Deus vai libertar o pai. Deus vai libertar o pai. Vamos ficar em paz, mãe. Vamos ficar em paz. O Senhor vai libertar o pai. E minha mãe não estava tão esperançosa como eu. Mas eu só tinha 17 anos, né, gente? Então, a cabeça diferente. Eu não tinha uma carga sobre mim. Minha mãe sim tinha uma carga sobre ela, né? E aí, Deus mandou essa palavra em abril. Quando foi no dia 23 de dezembro, Deus recolheu meu pai. E no dia 24 foi o seu funeral. Foi quando eu entrei em grande conflito espiritualmente. Falei: Senhor, eu busquei a tua palavra. O Senhor falou que era vida, perguntou se era vida ou morte que a gente estava indo buscar. E o Senhor falou vida, e agora meu pai morreu. Eu recebi a ligação, 11 horas da noite, a confirmação do óbito dele. Gente, para mim, que na época tinha 17 anos, ou hoje, algumas pessoas podem ter mais idade que eu, do que eu tinha na época, entrar em conflito de palavras, porque ouvi uma coisa e aconteceu outra. E aí, eu não entendi nada. Aí, desse período que o Senhor falou que ia libertar, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses. 8 meses eu fiquei feliz, contente, por mais que eu via meu pai naquela situação, eu falava: não, mas o Senhor falou, o Senhor vai libertar, o Senhor vai libertar. E eu sempre falando para minha mãe: mãe, não fica assim, porque o Senhor vai libertar. Sempre naquela palavra que eu escutei na congregação. Mas aí, quando Deus veio recolher o meu pai, tudo veio por água abaixo. Eu passei a desacreditar em tudo que era dito em cima do púlpito. E achei que Deus tinha sido cruel para mim. Porque eu fiquei 8 meses na palavra. Sem falar dos 4 anos antes, né, que ele já vinha sofrendo. E o Senhor sempre nos consolando pela palavra. E aí eu tive, assim, uma transição de não acreditar mais na palavra. E aí eu fiquei muito, a minha cabeça ficou, vou falar pra vocês, uma bola de neve. Ficou uma bola de neve, porque eu falei: eu sempre confiei na palavra. E agora o Senhor falou que era a vida, e agora ele tá morto. Enfim, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu fui entender que o Senhor falou que era a vida, mas era a vida espiritual. E que não estava falando da vida material dele, que o Senhor ia levá-lo. Deus falou assim, mas no meu entendimento, eu entendia que era vida para eles material, mas era a vida espiritual. Porque se o Senhor levou, o Senhor estava levando para uma vida eterna. Mas eu não tinha entendimento para entender isso. E aí eu mesmo
caí em prantos. Depois de muito tempo, eu já não ia mais nas reuniões de jovens, né? Deixei de congregar, já não ia mais com a minha mãe, por causa dessa palavra que eu achava que não tinha sido cumprida na vida do meu pai, porque meu pai morreu muito jovem ainda, né? Ele não chegou na minha idade. Então, o que eu falo pra vocês, sabe? As coisas de Deus é difícil até aos sábios e entendidos. O que dirá nós, né? Simples seres humanos, na qual, quando o Senhor quer revelar os seus mistérios, Ele revela sim. E quando Ele tem que cumprir um plano na nossa vida, Ele cumpre sim, né? E eu me recuperei, né, dessa situação que eu achava que Deus tinha sido um Deus cruel, que tinha me iludido, mas eu entendi aos poucos, conforme foi passando aquela dor, aquele sofrimento, e eu fui entendendo que o Senhor recolheu meu pai, porque já era uma libertação para ele, se o Senhor levasse, porque a situação dele estava muito difícil mesmo. Então, irmãos, amigos, sabe, se você é de outra igreja, eu não sou de nenhuma igreja mais, é o que eu posso falar hoje, desse momento, né? Mas a minha fé em Jesus Cristo sempre permanece, sempre, tá? E creio no milagre, creio que Deus tudo pode pra gente. Então, esse cooperador falou isso pra essa irmã, pra família, porque a irmã não tem mais assim consciência, né? Mas ela não é tão velha, mas ela não tem mais a consciência devido à enfermidade. Mas o que dizer pro restante da família, né? Os netos que estavam presentes, o genro, a filha. Só que olha só, vejam bem, eles se sentiram consolados. Então, o que dizer mediante a isso, né? Se o irmão pregou isso, que ela ia cometer o ato do adultério, devido a o irmão ser mais velho, o esposo, bem mais velho, bem mesmo, mais velho. Então, o Senhor permitiu essa enfermidade para poupar a vida dela espiritual. E a família ficou toda consolada. Eu não ia tirar a cereja do bolo, né, gente? Eu não ia fazer isso com a irmã aqui em casa, falar, irmã, eu não concordo com isso, né? Porque eu posso abrir meu coração aqui no canal, mas jamais eu vou ser deselegante, uma pessoa tá tão esperançosa e ser eu a pessoa que vai vir aqui e falar uma coisa que vai magoar aquele coração, né? Quando se trata de sentimento, gente, a gente tem que tomar muito cautela, muito cuidado para falar com as pessoas, né? Não é a mesma coisa eu vim aqui contar alguma coisa, fazer um relato, ou eu vir aqui no meu canal e começar a falar para uma pessoa, a me dirigir especialmente a essa pessoa e começar a ofender ela, sabe? Espiritualmente, né? Porque a vida particular de cada pessoa, cada um sabe como vai levar a sua vida, né? Cada um sabe o que agrada a Deus e o que desagrada. Porque eu tenho um pensamento assim, pessoal. O que Deus pede pra mim, Deus não vai pedir pra você, sabe? Tem gente, eu vou dar um pequeno exemplo. Quando eu era recém-casada, eu não tirava nunca tirei a sobrancelha quando eu era nova, né? Eu nunca tirava a sobrancelha, não cortava o cabelo, as pontas do cabelo, nada. Não tinha nenhum tipo de vaidade. E aí, quando eu casei, olha só, quando eu era tão, gente, eu era tão assim, que no dia do meu casamento, eu mesma me arrumei. Só fiz a unha, porque eu, não sei, fiz a unha. Aí eu fiz a unha, não arrumei a sobrancelha, não fiz nenhuma maquiagem, não arrumei nada. Não fiz nada, do jeito que, no meu próprio quarto, eu mesma me arrumei, eu mesma me penteei e fui pro salão. Foi tudo muito simples, gente. Foi muito humilde, minha festa de casamento. Mas Deus me honrou, tá? Eu quero trazer um dia aqui o desprezo que eu sofri no dia do meu casamento, tá bom? Eu vou contar isso. Isso aí já tá na minha cabeça para trazer para vocês. Porque eu trouxe até o momento, eu trouxe bastante coisas aqui do Japão. Mas as coisas que aconteceu na minha vida dentro da congregação cristã, não foi só do Japão. Eu tenho história triste que aconteceu comigo no Brasil, muitas histórias, eu também vou trazendo para vocês aqui, né? Para mim que já venho de
tempos na congregação, eu não vim sofrer só aqui. Mas o meu sofrimento que eu falo para vocês do Japão é de ver as coisas distorcidas, né? Coisas que já acontecem no mundo inteiro. Mas assim, que me ofenderam, que fizeram alguma coisa assim, que me magoaram, feriram o meu sentimento, feriu a minha alma. Lá no Brasil aconteceu muito isso. Mas eu vou trazer no canal. Vou trazer também. Até o momento, eu só vim falando coisas do Japão, né? Coisa direcionada ao ministério. Mas coisas que aconteceu comigo particular ainda não trouxe, né? Para vocês, assim, que uma coisa do Brasil que aconteceu comigo dentro da instituição na qual eu não pertenço mais, certo? Então, fico pensando aqui, né? Como esses irmãos receberam essa pregação. É difícil, né? É bem difícil. Ai, gente, eu vou falar pra vocês. O cerco tá fechando pra nós. Tá fechando muito, muito mesmo. Bom, eu quero agradecer a todos. Que vocês tenham uma ótima semana. Que você curte, compartilhe. Deixe nos seus comentários. Talvez meu pensamento tá errado, tá, gente? Não sei. Eu não concordo com esse tipo de pregação, tá? Que Deus colocou um Alzheimer numa irmã porque ela cometeu o adultério porque o irmão era mais velho e estava arriscado a pecar. Eu não concordo. Então, deixa nos seus comentários. E eu agradeço a todos mesmo, de coração, o carinho que eu tenho recebido de vocês, tá bom? Eu nem sei como eu cheguei até aqui. Eu não sei. Se não fosse por vocês, se não fosse o abraço de vocês, o carinho de vocês, eu não estaria prosseguindo com os vídeos, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos. Sempre eu vou deixar um forte abraço, um grande abraço para vocês. E espero vocês na semana que vem, juntos aqui comigo, Luciene Nishimura, direto do Japão. Compartilhe meu vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no meu canal, não só visualize, sabe? Eu percebo que eu tenho bastante visualizações, mas o meu não só são de inscritos, né? Então, se você só tá passando para visualizar, se inscreva também e acione o sininho de notificação, tá bom? Agora vai chegar o final do ano, talvez eu vou fazer vídeo em algum lugar aí na neve, congelando. Eu com meus vídeos, né, maravilhosos. Quem sabe, né, gente, eu vou conseguir pegar fazer umas tomadinhas mais bacanas pra vocês, né? Porque, olha, gente, eu vou falar pra vocês, ainda não aprendi ainda a filmar bem, não, tá bom? Bom, fique com Deus, Deus que abençoe a todos. Um forte abraço e até semana que vem.